Existe um famoso romance, tão famoso que eu não lembro qual é. Acho que é daquela romancista Taylor Caldwell. Ela escreveu O Médico de Homens e de Almas, né? Sobre São Lucas, também Uma Vida de São Paulo, de Tarso, etc. Bom, acho que foi dela. Se não foi dela, fica sendo, né? Ela começa um dos livros que... Existe um romance aí que começa com esse problema. O problema de como será quando ninguém mais puder dizer eu vi. Ou seja, como será quando ninguém mais puder dizer eu vi Jesus quando ele multiplicou os pães. Eu vi Jesus quando ele curou o leproso. Eu vi Jesus ressuscitado. Toquei nas suas chagas. Quando ninguém mais puder escrever aquilo que São João escreveu no início da sua primeira carta. Aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vimos com nossos olhos, tocamos com nossas mãos. Isso nós viemos anunciar. Como será? Esse é o grande problema da idade subapostólica. Homens que conheceram os apóstolos, mas que não conheceram Cristo. Como será quando os apóstolos morrerem? Não é? Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar, isso é questão de catecismo, não é história da igreja, mas é catecismo. Mas vocês se lembrem, por favor, sempre que a revelação, ela se conclui com a morte do último apóstolo. Então, até o último apóstolo morrer, ainda pode aparecer novidade. Dali para frente não existem mais novidades. Tá? Segundo a tradição, o último apóstolo a morrer foi São João, que morreu por volta do ano 100 depois de Cristo. Já com bastante idade. Muito velho. A conversa lá do capítulo 21 de São João, de que surgiu a lenda de que o discípulo amado não iria morrer, provavelmente está ligada à situação de que São João viveu muito tempo. Então as pessoas achavam que o evangelista São João iria ver o retorno de Cristo, não iria morrer antes de Jesus voltar. Acontece que o homem morreu, e aí a partir disso surgiu uma pequena crise para justificar. Então o capítulo 21 foi escrito para justificar isso. No capítulo 21, né, provavelmente não foi escrito pessoalmente por São João, se é que o evangelho foi escrito pessoalmente por João, né, porque existe uma dupla conclusão. Não sei se vocês já notaram no evangelho de São João. Chega no final do capítulo 20, o evangelho se conclui. Diz assim: fez Jesus na presença de seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas esses foram escritos para que creiais, etc. Então isso é uma conclusão. Acabou o evangelho. Aí de repente começa o capítulo 21. Depois disso, tornou Jesus a aparecer. Aí narra a aparição de Jesus no lago de Genezaré, à noite sem pescar. Pedro vai, tem a pesca milagrosa. Afasta de mim, Senhor. E aí Jesus está lá. E Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Me amas, apacenta as minhas ovelhas. Aí no final, não é? Jesus diz para Pedro, segue-me. Voltando-se, Pedro viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinado sobre o seu peito durante a ceia, e lhe perguntara, Senhor, quem é que há de te trair? Vendo, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e este, que será dele? Respondeu-lhe Jesus, que te importa que, se eu quero que ele fique até que eu venha, segue-me tu.
Correu por isso o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não lhe disse: não morrerá mais. Que te importa se quero que ele fique assim até que eu venha? Foi só uma pergunta, não foi uma afirmação de Jesus. Então, a partir disso, né, por que é que escreveram isso aqui no capítulo 21? Porque provavelmente quando escreveram, João estava morto. Tá? Para explicar que surgiu a lenda, o boato de que ele não morreria, mas aí de fato ele morreu, ficaram escandalizados. Uai, mas Jesus não disse que ele não ia morrer? Aí acrescentaram o capítulo 21 dizendo, ó, não está escrito isso. Não é isso que Jesus disse. Jesus disse outra coisa. Tá entendendo? Isso é uma hipótese. Mas seja como for, São João teria sido o último a morrer, conforme a tradição. Então quer dizer o seguinte: se você encontrar alguma coisa escrito nas cartas de São Paulo, se você encontrar alguma coisa escrito nas cartas de São João, nas cartas de São Lucas, no Evangelho de São Lucas, etc., que Jesus não disse historicamente, ou seja, aquilo lá não foi exatamente o que Jesus disse, foi um acréscimo, a pessoa que escreveu acrescentou, etc. Mesmo assim, tudo isso é revelação de Deus, tá entendendo? Porque a revelação se conclui com a morte do último apóstolo. Então as coisas que foram escritas, mas que São Paulo não ouviu diretamente de um apóstolo, mas São Paulo de alguma forma pensou, Deus iluminou São Paulo, essa iluminação do Espírito Santo é revelação divina, entenderam? E está na Bíblia, e aquilo é palavra de Deus. Portanto, a revelação se conclui com a morte do último apóstolo. Isto quer dizer o seguinte, que aquilo que está escrito no Apocalipse de São João é verdade, ou seja, a igreja está fundada, a igreja tem o fundamento nos 12 apóstolos. Tá? Então é por isso que a gente diz que a nossa igreja é apostólica. Porque nós cremos naquilo que os apóstolos creram. Cremos no que eles creram. Então, a revelação se conclui com a morte do último apóstolo. Isso é muito importante porque hoje em dia, na exegese, hoje em dia, no estudo da Bíblia, muitos estudiosos, para provar que uma coisa não é de Jesus, dizem, isto foi uma invenção de São Paulo. E aí descartam aquela invenção de São Paulo como sendo uma opinião de Paulo que não merece crédito. Mas, meus irmãos, mesmo que não tenha sido dito por Jesus historicamente, se está nos 27 livros do Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento são canônicos, quer dizer, são a palavra de Deus, é revelação. E se comprovarem, padre, que o Evangelho de João não foi escrito por São João, não altera em nada, isso não infrói e não diminui, entenderam? Isso não altera em absolutamente nada. Que tenha sido escrito por São João pessoalmente ou por um discípulo de São João, isso não influencia em nada. É revelação divina. Tá? Então, se é revelação divina, deve ser aceito como palavra de Deus. Então ponham isso na cabeça de vocês. A revelação se conclui com a morte do último apóstolo. Na idade subapostólica, então, nós temos o quê? Nós temos sucessores dos apóstolos, os bispos, que, porém, atenção, não são apóstolos. Os sucessores dos apóstolos não são apóstolos. Os sucessores dos apóstolos têm uma função dentro da igreja, mas que é inferior à dos apóstolos. Por quê? Porque a função dos apóstolos, nós vimos lá, quando eles escolheram São Matias, a função dos apóstolos era ser testemunha da ressurreição. Estão lembrados? Na escolha de São Matias?
Então, e os bispos? Os bispos são testemunha da testemunha. Entenderam? São testemunha da testemunha. Então, existe essa coisa de uma cadeia ininterrupta, não é? De um caminho, uma corrente que não se rompe, que nos liga, que liga os bispos de hoje até os apóstolos. Essa é a sucessão apostólica. Mas uma coisa é você ser a testemunha da ressurreição, e isso é fundamental. Outra coisa é você ser testemunha do testemunho. Entenderam? Então, na idade subapostólica, nós vemos uma série de testemunhos de bispos que conheceram os apóstolos, e esses bispos se orgulham de tê-los conhecido. Então, por exemplo, Santo Irineu de Lyon, na obra dele, famosa obra Adversus Hereses, tá? Essa é uma das obras que vale a pena aprender o nome. Adversus Hereses. De Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon, ele não é da idade subapostólica, mas ele é de uma terceira geração. Ele conheceu quem conheceu os apóstolos, ele não conheceu os apóstolos pessoalmente. Santo Irineu. Mas quando ele escreve no Adversus Hereses, ele diz assim: eu conheci pessoalmente Policarpo. Policarpo de Esmirna. Esmirna é uma cidade da Ásia, antiga Ásia, ou seja, oeste da Turquia, lá onde fica Éfeso, né, as 12 igrejas do Apocalipse, aquela área ali. Eu conheci Policarpo, que conheceu São João. Então, Irineu relata, Irineu já está no ano 200 e alguma coisa, como São João viveu muito tempo, e São Policarpo também morreu velhinho, não é? Irineu, quando era criança, conheceu Policarpo. Então, nós estamos aqui no ano 200 e alguma coisa, dá para ligar até Jesus, né? Irineu conheceu Policarpo, que conheceu João, que conheceu Jesus. Então, Santo Irineu, quando ele escreve a sua obra Contra os Hereges, ele diz: eu vi quando Policarpo, né, apontava e dizia para nós: olha, nesse lugar aqui se sentou o apóstolo São João. E quando ele sentou aqui, ele explicou para nós tal coisa assim. Entenderam? Quer dizer, Santo Irineu, menino. Depois Santo Irineu se tornou bispo lá na Gália. Na Gália, para quem não sabe, é a França atual, né? Então, Santo Irineu, ele nasceu na Turquia atual, depois se transferiu para a França. E lá na França, ele foi bispo de Lyon. Então, é Santo Irineu de Lyon, mas não porque ele é de Lyon, mas porque ele foi bispo de Lyon, tá? Uma cidade francesa. Então, Santo Irineu, quando ele escreve o Adversus Hereses, ele, para combater os hereges gnósticos da sua época, qual é a arma que ele usa? Ele usa a arma da sucessão apostólica. Ele chega e diz assim no Adversus Hereses: seria muito comprido se eu fizesse para vocês aqui a lista dos sucessores dos apóstolos, ou seja, porque Santo Irineu diz, nós conseguimos traçar a lista dos bispos atuais até chegar nos apóstolos. Seria muito comprido se eu traçasse a lista para vocês aqui de todos os bispos. Então eu vou traçar para vocês a lista do bispo mais importante,
que é o bispo da cidade imperial, da cidade de Roma. E aí, Santo Irineu, no ano 200 e alguma coisa, escreve uma lista dos papas até São Pedro. Isso é muito importante. Essa lista de Santo Irineu. Por quê? Porque ele mostra que, de fato, a igreja, desde o início, tem consciência de que existe uma sucessão apostólica. Se vocês forem olhar na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, né, tá aí no nosso livro, na página 67, um quadrado. Ali, Eusébio de Cesareia faz o relato, a ligação, né, entre Santo Irineu e Jesus. O nosso livro diz assim: por volta do ano 190, Irineu escreve a seu amigo Florino, que entrara num grupo herético, e ele lhe recorda que, quando eram crianças, ambos haviam escutado Policarpo, e este último é o cânon que, através de João, reatava Irineu, ou seja, a ligação, digamos assim, que através de João reatava Irineu ao seu amigo seu amigo a Cristo. Diz assim, seu relato de Eusébio de Cesareia, transmitindo a carta de Irineu, tá? Então ele diz: posso dizer o lugar em que se assentava o bem-aventurado Policarpo para falar, como entrava e saía, seu modo de viver, seu aspecto físico, as palestras que fazia diante da multidão, como narrava suas relações com João e com os outros que haviam visto o Senhor, como recordava suas palavras e as coisas que ouvira dizer acerca do Senhor, dos seus milagres e seu ensinamento. Como Policarpo, após ter recebido tudo isso de testemunhas oculares da vida do Verbo, o relatava em conformidade com as Escrituras. Também naquela época, pela misericórdia de Deus que veio até mim, escutei essas coisas de modo cuidadoso e as gravei, não sobre o papel, mas em meu coração. E sempre, pela graça de Deus, meditei sobre elas com fidelidade, e posso testemunhar diante de Deus que, se esse presbítero bem-aventurado e apóstolo ouvisse algo de semelhante ao que disse Florino, teria gritado e tapado os ouvidos. Ou seja, meu querido Florino, nós recebemos catequese do próprio Policarpo. O Policarpo que viu São João. Nós lembramos lá onde ele se sentava. Você não lembra quando ele era criança que Policarpo sentava lá, falava? E ele falava, olha aqui, João fazia assim, fazia assado, né? Então, existe uma ligação de Irineu com Policarpo, de Policarpo com João e de João com Jesus. E essa ligação, ela é importante. Essa mesma coisa que está escrito aí nessa carta relatada por Eusébio de Cesareia está no Adversus Heresis, como eu disse para vocês, não é? No livro número 3, livro 3, número 4, ele diz assim: podemos ainda lembrar Policarpo, que não somente foi discípulo dos apóstolos e viveu familiarmente com muitos dos que tinham visto o Senhor, mas que pelos próprios apóstolos foi estabelecido bispo na Ásia, na igreja de Esmirna. Vejam, Irineu está atestando, Irineu que conheceu Policarpo, está dizendo que os apóstolos deixaram Policarpo como bispo. Nós o vimos na nossa infância, porque teve vida longa e era muito velho quando morreu, com glorioso e esplêndido martírio. Nós vamos falar nas próximas aulas de martírio também, tá? Ora, ele sempre ensinou o que tinha aprendido dos apóstolos e que também a igreja transmite e que é a única verdade. Olhem a atitude de Santo Irineu. Ele está ensinando para nós como é que a gente deve ser católico.
Está dizendo que Policarpo sempre ensinou o que ouviu dos apóstolos. E é o que a gente deve fazer também. Está entendendo a sucessão apostólica aqui? Que não é somente uma... Na aula passada nós insistimos em Santo Inácio de Antioquia, na questão do episcopado, né? Que por volta do ano 110 já havia episcopado. Mas hoje nós estamos insistindo com um outro padre da igreja, Santo Irineu de Lyon, a respeito dessa questão da sucessão apostólica. Como é que a igreja recebe a doutrina através da sucessão? Então vejam só, na aula passada nós vimos um padre apostólico. O que é um padre apostólico? Padre com P maiúsculo. Estão lembrados? Olha as anotações de vocês aí. Padre apostólico é um padre da igreja que conheceu os apóstolos. Não é isso? Santo Inácio de Antioquia era um padre apostólico. Porque ele conheceu quem? São Pedro. Ele foi sucessor de Pedro na cátedra de Antioquia. Não é? Estão lembrados? Agora hoje, nós não estamos mais falando de um padre apostólico. O padre apostólico é Policarpo. Mas não estamos lendo esse padre apostólico. Nós estamos lendo Irineu de Lyon. Então, Santo Irineu não é mais chamado de padre apostólico. E como é que ele é? Bom, esse grupo de santos padres que veio logo em seguida, depois dos padres apostólicos, como eles têm uma característica de tentar defender a fé cristã diante das heresias, né, eles são chamados de padres apologetas. O que aqui é uma apologia? Alguém sabe o que é apologia? Uma apologia é uma defesa. Um apologeta é um defensor da fé. Apologético é aquilo que defende a fé. Como? Com razões, a gente argumenta, né? Então, Santo Irineu teve que enfrentar uma crise terrível. Foram duas grandes crises que quase acabaram com a igreja. A crise gnóstica e a crise ariana. Logo no início da igreja, a igreja teve que enfrentar essas duas grandes crises e nós vamos estudá-las um pouco também, tá? Mas nós estamos aqui por volta do ano 200. A gnose, o gnosticismo foi um movimento que começou, basicamente começou na mesma época em que o cristianismo começou. São movimentos contemporâneos. A tal ponto que as pessoas achavam que o gnosticismo fosse uma heresia cristã. Mas não é uma heresia cristã. O gnosticismo foi um movimento que começou fora do cristianismo, entrou dentro do cristianismo e começou a criar uma confusão dentro do cristianismo. E se tornou heresia. Não é? Mas é mais do que uma heresia, porque é uma forma de pensar completamente alheio ao cristianismo. Não é só a negação de algum dogma específico, mas o jeito inteiro de pensar está errado. Bom, fecha parênteses que isso aqui não é o que interessa. O que interessa é o seguinte. O que interessa é que tanto o movimento gnóstico, gnosticismo, como o movimento ariano quase acabaram com a Igreja Católica. A Igreja passou por crises terríveis no seu início. Logo no início, a Igreja teve que afrontar essas duas realidades. E se hoje nós estamos aqui e professamos a fé católica, é porque teve gente que se empenhou a vida inteira, entende, para combater esse tipo de erro. Porque Santo Irineu, embora o nome Irineu venha de paz e Irene, Irene quer dizer paz, tá? Paz, Irene, Irene. Então, Santo Irineu, embora o nome dele queira dizer paz, mas ele era um homem bem belicoso, ele gostava de brigar, era apologeta. Então, esse grupo de padres, de santos padres, que vieram logo depois dos padres apostólicos, são chamados de padres apologetas.
porque eles defendem a fé, eles brigam para argumentar. Então, o Adversus Heresis, não é uma apresentação sistemática de Santo Irineu, onde ele vai apresentando o que é que os hereges gnósticos pensam e como é que deve ser o pensamento católico. E como é que Santo Irineu combate os hereges gnósticos. Ele combate com a argumentação da sucessão apostólica. Ele diz assim, gente, se São Policarpo, ouvisse isso, a carta que a gente acabou de citar, se São Policarpo ouvisse isso, ele saía tapando os ouvidos, porque isso é uma heresia, isso não tem cabimento. Entenderam? Então, nós temos que entender que nós temos que crer aquilo que criam os apóstolos. Então, os sucessores dos apóstolos é quem testemunham isso daí. E assim ele vai e faz listas dos sucessores dos apóstolos. Por exemplo, no número seguinte, no livro 3, número 3, parágrafo 2º, ele diz assim, a questão das listas que eu disse que ele faz, Ele diz, mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta a sucessão de todas as igrejas, Acabei de falar isso daqui que ele disse, Limitar-nos-emos à maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, e indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pela sucessão dos bispos. Refutaremos todos os que de alguma forma, quer por enfatuação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade. Então veja só, Santo Irineu está dizendo aqui que ele vai fazer uma lista dos sucessores de São Pedro. Tá? O texto é comprido, não vou ler todo, mas eu vou ler a lista. Que ele vai explicando porque é que ele vai fazer a lista, ele vai fazendo teologia a respeito disso. O que é que ele está fazendo? Ele está mostrando a lista dos apóstolos e dos sucessores dos apóstolos. Por quê? Porque os gnósticos vinham com a argumentação seguinte, olha, nós gnósticos é que temos o verdadeiro conhecimento, porque nós somos os escolhidos, nós é que sabemos como são as coisas de verdade. Agora, esses bispos são todos uns ignorantões, entenderam? Esses bispos são tudo um bando de ignorante. Eles, ignorantes desse jeito, eles não sabem a verdade do cristianismo. Nós é que temos a doutrina secreta, esotérica do cristianismo. Então, os gnósticos usavam essa argumentação. Que vocês aí, ignorantes, vocês seguem os bispos porque vocês seguem um cristianismo popular. Nós, gnósticos, temos o cristianismo da elite, Nós é que sabemos os verdadeiros segredos do que Cristo deixou. E nós é quem vamos ensinar para vocês. Aí Santo Irineu diz, não tem nada de vocês não, porque os bispos, eles estão ligados até aos apóstolos. É por isso que ele faz a lista, entendem? Para justificar o episcopado e dizer que os bispos é que sabem. Então, lá no livro 3, número 3, ele diz assim: os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino, aquele Lino que Paulo lembra na epístola a Timóteo. Isso está na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente, que tinha visto os próprios apóstolos e estivera em relação com eles, e que ainda guardava viva em seus ouvidos a pregação deles e diante dos olhos a tradição. E ele vai explicando, então vejam só, Lino, Cleto, Clemente,
tá? Ou Anacleto, né? Lino, Cleto ou Lino, Anacleto. Anacleto e Cleto é o mesmo nome, tá? No cânon romano, vocês estão lembrados que tem esses 3 primeiros sucessores de São Pedro lá, na oração eucarística primeira, Lino, Cleto, Clemente. Então o primeiro sucessor de São Pedro foi São Lino, o segundo, Cleto, e o terceiro, Clemente. Estou pulando um pedaço aqui, porque ele está justificando que Clemente conheceu diretamente os apóstolos. Ele não foi sucessor direto de São Pedro, que antes dele teve Lino e teve Cleto, mas ele conheceu São Pedro. E por que as sucessões foram tão rápidas, Padre Paulo? Porque esse povo todo morreu mártir, gente. Entendeu? Você escolhia um papa hoje, amanhã já matavam. Entenderam o problema? Por causa das perseguições. Então, Pedro morreu mártir, Lino morreu mártir, Cleto morreu mártir, Clemente morreu mártir. A este Clemente, estou pulando um pedaço aqui, a este Clemente sucedeu Evaristo. A Evaristo, Alexandre, e em seguida Sexto. Depois dos apóstolos foi Sisto. É uma coincidência, né? O sexto foi Sisto. Depois dele, Telésforo, que fechou a vida com gloriosíssimo martírio. E em seguida, Higino. Depois, Pio. Depois dele, Aniceto. A Aniceto sucedeu Sóter e, presentemente, Eleutério, em 12º lugar, na sucessão apostólica, detém o pontificado. Com esta ordem e sucessão chegou até nós, na Igreja, a tradição apostólica e a pregação da verdade. Esta é a demonstração mais plena de que é uma e idêntica à fé vivificante que fielmente foi conservada e transmitida na Igreja desde os apóstolos até agora. Estão entendidos? Então, ele lembra São Pedro e São Paulo em Roma, os sucessores de Pedro. Ele lembra de Policarpo. E assim ele argumenta a ligação dos bispos atuais com os apóstolos. Tá claro isso? Tá? E isto aqui, gente, nós não estamos há 2000 anos depois. Isto aqui nós estamos mais ou menos no ano 200 depois de Cristo. Então vejam como nós estamos seguindo uma trajetória histórica clara. Nós falamos dos apóstolos e, né, começamos falando de Jesus, quando ele nasceu, quando ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, não é isso? Depois, começamos a falar da época dos apóstolos, passamos para a idade subapostólica, agora já estamos numa idade posterior a isso, que é a idade de Irineu de Lyon. Então vocês vejam como existe uma ligação. E nós estamos fazendo tudo isso com documentos. Tá entendendo? Nós não estamos aqui com blá blá blá. Eu estou mostrando para vocês os documentos. Na aula passada eu mostrei para vocês as cartas de Santo Inácio de Antioquia. Agora eu estou mostrando o Adversus Reres de Santo Irineu de Lyon. Essas coisas estão nas nossas livrarias à disposição de quem quiser comprar e conhecer. Portanto, só nega estas coisas quem é absolutamente ignorante e não quer conhecer a verdade. Tá entendendo? Então você pode dizer tudo o que você quiser. Você não pode negar, porém, esses fatos aqui. Que essas coisas são bem claras, são bem atestadas e bem documentadas.